Que a paz de Jesus esteja em cada coração, coração da sua família, você que está nos visitando, é uma alegria tê-lo aqui conosco nesta noite. Como você prestou atenção, hoje o nosso culto tem como ênfase a koinonia e a comunidade infantil. Todos nós já fomos crianças, né? Eu acredito que você tem lembranças maravilhosas quando você era criança, né? Eu tenho lembranças maravilhosas. Eu tenho lembranças da minha primeira bicicleta. Era uma bicicleta Caloi verde, né? E tinha as rodinhas lá e foi difícil, né? Meu pai ele teve que tirar uma rodinha para depois tirar outra, e quando ele tirou as duas rodinhas, eu caí, mas foi tão divertido aquela queda, gente. Agora eu falo, né? Porque doeu pra caramba. Mas foi tão divertido, né? Então a gente aprende, né? Eu lembro da minha bola, da bola que eu ganhei, do meu primeiro carrinho. O carrinho, era um Opala azul, né? Então, tudo isso foi bacana. A gente aprendeu e a gente cresceu e a gente guarda lembranças maravilhosas de pessoas que influenciaram as nossas vidas, né? Só que hoje nós já não somos mais crianças, ou não somos tão crianças, né? Nós já não somos tão crianças. Existe uma criança dentro de nós, e essa criança, ela acorda todos os dias, mas essa criança que está dentro de nós, ela criou uma responsabilidade, né? Que é de passar a informação, é de ensinar, é de ser referência para as crianças que hoje nós temos. E, queridos, as crianças cantando aqui, eles falaram que o louvor deles exalam esperança. O louvor exala esperança. Eles disseram também que ninguém pode apagar, mais ou menos assim, né? Ninguém pode impedir o futuro deles, né? E eu fico imaginando, e agora com esse vídeo a gente pensa um pouquinho, né, da nossa responsabilidade com os nossos filhos, com as nossas crianças. As crianças da nossa igreja e as crianças da comunidade onde nós estamos inseridos. Eu quero rapidamente passar aqui algumas fotos da koinonia quando nós começamos. Por gentileza, pode passar. Se puder apagar essas luzes aqui, eu agradeço. Obrigado, para a gente ver melhor aqui as fotos, né? Vamos ver se a gente consegue. Aqui, isso, obrigado, querido. Aqui nós somos as primeiras crianças da koinonia, gente. As primeiras crianças, olha só. O Pedro, não sei se vocês conseguem ver a barra da calça do Pedro, daqui para baixo. Olha a sujeira. O Pedro, meu filho. Aí tem a Ana Paula, tem a Carlinha. E esses dois que estão aqui, hoje eles não moram aqui, moram nos Estados Unidos. Mas foram as primeiras crianças. É claro que faltou algumas crianças aí, mas pode passar. Na primeira igreja, olha só, na primeira igreja, nós ali está eu de terno e gravata, ainda, né, assim, assembleando, bem assembleando mesmo, né, então estou lá eu de terno e gravata, né? Pode passar. Aí já é aqui nesse terreno, na nossa primeira igreja, a gente, da forma que a gente falou, nós mudamos para cá, o chão grosso, as paredes ainda sem reboco. Foi assim que a gente começou os nossos cultos aqui. Nós começamos os cultos aqui, e aqui estavam as crianças aprendendo a cantar. Pode passar. Aí as crianças lá no Areal, a nossa primeira igreja, a outra igreja, né, lá no Areal. Então a gente começou lá na casa da Maria e do Neto. Ali tem a Beth. Aqui já na igrejinha amarela, já numa tenda, a gente ministrando para as crianças. Pode passar. Aí, bom, isso aí alguns talentos foram surgindo, né? Alguns talentos aí foram surgindo, está aí, né? A Paty, pode passar. Aí a igreja verdinha, né? Já com puxadinho, nosso aí muitos aqui já estão lembrados dessa igreja, né? As crianças aí participando, pode passar. Aí a igreja foi crescendo por cima da outra igreja. Nós construímos essa igreja por cima da nossa igreja. Pode passar. Aí já aqui nessa igreja, as crianças, pode passar. Agora já na atual igreja, como nós estamos, as crianças também, muitas outras crianças, pode passar. As incontáveis consagrações de crianças que nós realizamos aqui, são incontáveis. Hoje mesmo nós consagramos 4 crianças no primeiro culto. Pode passar. Os nossos projetos sociais lá no Areal, na nossa igreja do Areal, pode passar. Isso aí lá na nossa mais recente igreja, lá no Peniel, pode passar. E aí só, as crianças são lindas. Obrigado, Deus abençoe. Passa o próximo agora, vai lá. Isso, obrigado, deixa aí. Queridos, abra sua Bíblia, agora pode acender as luzes, obrigado. Em Mateus, no capítulo 19. Mateus, capítulo 19. Versículo 13. Mateus, capítulo 19, versículo 13.
Mateus capítulo 19, versículo 13. Nos diz a palavra de Deus: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-os imposto as mãos, retirou-se dali. Vamos orar mais uma vez? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós oramos e te adoramos. Obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado pelas nossas crianças. Obrigado, Deus, pelo tema de hoje, pela coinonia, Senhor amado, e pelas crianças. Deus, que nós, como igreja, possamos, Deus, cuidar das nossas crianças e entendê-las, Senhor, e investir em cada uma delas, em nome de Jesus. Queridos, um dos maiores propósitos da igreja é promover o crescimento do reino de Deus aqui na terra. Entenda isso. Um dos maiores propósitos da igreja é promover o reino de Deus aqui na terra. Existem pessoas, ou milhões de pessoas, que em suas vidas o reino já começou. Você vai entender melhor o que eu estou dizendo. Existem milhões de pessoas que o reino de Deus já foi implantado. Existem pessoas que o reino de Deus está perto. E existem pessoas que o reino de Deus ainda está aberto. Estou falando de um reino que foi plantado por Jesus. Aí você pode perguntar: pastor, mas o que é o reino de Deus? Como muitas pessoas na Bíblia tiveram essa dificuldade de entender o que é o reino, porque Jesus ele veio para implantar o reino de Deus. Ele veio para falar do reino de Deus. Ele veio para falar sobre o reino de Deus, como alcançar ou como viver o reino de Deus. E eu quero em uma definição bem simples, dizer para você que o reino de Deus é o domínio de Deus no nosso coração e na nossa vida, juntamente com as bênçãos que resultam desse domínio. O reino de Deus é o domínio de Deus no nosso coração, é o domínio de Deus sobre a nossa vida. Quando você fala: estou vivendo o reino de Deus, ou quando nós cantamos, ou quando nós oramos, e Jesus nos ensinou a orar, ele fala, ele começa orando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Jesus estava dizendo: venha sobre nós o teu domínio, venha sobre a minha vida o teu governo. É isso que Jesus estava querendo ensinar para a igreja, é que nós possamos viver debaixo da vontade dele, debaixo da direção dele, tendo o coração dele, tendo as atitudes dele, tendo os pensamentos dele. Aí quando nós vivemos isso, nós estamos vivendo o reino de Deus. A questão do reino de Deus não é você falar: Senhor, venha a nós o teu reino, e achar que tudo vai mudar na sua vida, tudo vai mudar a vida ou em volta de você. Não. O reino de Deus, para que o que está em volta de você mude, precisa começar dentro de você. Não espere o reino chegar ao seu redor, se não começar dentro de você. Pastor, então o reino começa dentro de nós? Sim, o reino começa dentro de nós. E quando é que o reino vai ser concluído? Ou quando é que, até onde vai o reino? O reino é a eternidade, queridos. Ele apenas começa em nós e não vai parar, porque quando acabar a nossa vida aqui, vai continuar na eternidade. Então o reino de Deus é isso. Aquilo que você vai viver na eternidade, você precisa já começar a viver aqui na terra. É isso que Jesus estava dizendo. E se nós queremos plantar o reino de Deus, então nós temos que viver o reino de Deus. E se nós vivemos o reino de Deus, com certeza a sociedade que nós estamos inseridos, ela será diferente, porque elas verão em nós e desejarão esse reino. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Mas infelizmente para muitas pessoas, o reino de Deus se apresenta algo muito distante, algo intocável, algo difícil de ser alcançado.
Para a maioria dessas pessoas, o reino é exclusivamente para o futuro, sem nenhuma manifestação presente, concreta ou motivadora. Querido, Jesus já veio para plantar o reino, então ele é concreto, ele é verdadeiro. Você pode viver o reino de Deus aqui na terra, você pode começar a viver o reino de Deus. E Jesus então, ele falando sobre o reino, ele estava indo para Jerusalém. Ele dá uma pausa na sua caminhada. Ele estava indo para ser morto, para ser crucificado, para morrer em nosso lugar, porque o ensino sobre o reino, ele já havia plantado o reino, ensinado sobre o reino, pregado sobre o reino, pregado a respeito do reino. E agora Jesus, ele indo para Jerusalém, ele dá uma pausa, e algumas crianças são levadas pelos seus pais para que Jesus os abençoasse. Vejam, queridos, Jesus ele encontra na sua agenda e também no seu coração um espaço para receber as crianças, para abençoar as crianças. Muitas vezes a gente questiona ou a gente reclama por conta das crianças ou por causa de crianças, mas olha só, Jesus ele estava sendo direcionado, estava caminhando para ser morto, ele abre a sua agenda, ele abre o seu coração, ele dá atenção para as crianças, porque os pais daquelas crianças estavam querendo, desejosos que Jesus, não como Salvador, porque eles não viam Jesus como Salvador, eles não viam Jesus como Messias, o prometido, não, ungido, não. Eles viam Jesus como profeta. E naquela época, receber a bênção de um profeta era muito importante. Receber a bênção de um profeta na época de Jesus era muito importante. E quando Jesus ele passa, os pais se aproximam de Jesus e começam então a levar as suas crianças para serem abençoadas por Jesus. Eu vou parar um pouquinho aqui. Você tem costume de orar pelo seu filho, pelas crianças e abençoar as crianças? Pastor, mas eu não sou um profeta. Você não precisa ser profeta. Esse profeta, mas você é um homem, você é uma mulher de Deus, e você tem autoridade sim para abençoar, para ministrar na vida das nossas crianças. Eu quero que você entenda, querido, a importância das nossas crianças serem abençoadas pela igreja, por nós, homens e mulheres. As nossas crianças precisam das nossas bênçãos, amém? Precisam da nossa oração. E no texto que nós acabamos de ler, existem dois grupos que merecem destaque. Aqueles que traziam as crianças a Jesus, porque se importavam com elas e se importavam com o reino de Deus. Eles se importavam com o reino de Deus, eles queriam que aquelas crianças aprendessem a respeito do reino de Deus. Queridos, prestem atenção. As crianças de colo, elas não podem ir sozinhos até Jesus. As crianças que estão começando a caminhar agora, elas dando os primeiros passos, elas não podem ir até Jesus. As crianças de 5, 6, 7 anos, elas não irão sozinhos a Jesus. Existe alguém que tem que levar essas crianças a conhecer Jesus. Aqui no texto fala que os pais ou os parentes, quando eles viram Jesus, eles levaram as crianças para serem abençoadas por Jesus. Eles viram Jesus e acharam que não era insignificante a presença de Jesus. Eles entenderam que era muito significante a presença de Jesus e que aquelas crianças não poderiam sair dali sem serem abençoadas por Jesus. Aqueles pais, eles olharam para os seus filhos como bênção e não como fardo. Eles olharam para aquelas crianças e viram nelas a herança de Deus e não o problema. Criança não é problema, criança é bênção. Filho não é problema, filho é herança do Senhor, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Eles olharam para as suas crianças, para os seus filhos e viram neles esperança. Eles olharam para as crianças
E aquilo que eles não conseguiram talvez realizar, eles depositaram nas crianças a esperança. Queridos, deixa eu dizer uma coisa, aquilo que nós já conquistamos, glória a Deus, aquilo que nós já fizemos, glória a Deus, mas existem coisas que ainda nós precisamos alcançar, e talvez por causa da nossa idade, nós não iremos alcançar, mas nós podemos depositar a nossa esperança nas nossas crianças. Eu sei. Eu conversando com meu filho essa semana, não sei se foi com os meus filhos, eu disse para eles que eles não vão precisar passar o que nós passamos. Eles não vão precisar chorar, vir de madrugada aqui para construir a igreja. Não, eles não vão precisar de construir igreja aqui, vir de madrugada. Eles não vão ter que vir aqui, depois do culto lá, para vir para cá, para ficar ungindo as pontas do terreno aqui. Eles não vão precisar fazer mais isso, porque nós já temos o terreno, nós já temos a documentação do terreno, o terreno já está no nome da Koinonia, então eles não vão precisar fazer nada disso. Mas aí é que está, eles vão ter que dar continuidade. Aquilo que nós começamos, aquilo que nós plantamos, a responsabilidade são dos nossos filhos, mas como eles farão? Como eles desenvolverão? Aí eu quero dizer para você, que para eles também vai ser muito difícil, como tem sido para nós, será muito difícil por causa dessa onda, desse relativismo, dessa abertura que muitas pessoas estão fazendo, né? Por causa dessa pós-modernidade, por causa de tanta coisa que o mundo está tentando jogar dentro da igreja ou dentro das nossas casas, e eles têm que estar fortalecidos em Deus para não abrir mão de princípios, de valores e dar continuidade à obra de Deus, uma igreja viva, uma igreja santa, uma igreja que é plantada por Deus e que será abençoada por Deus, alimentada por Deus. Mas eu também entendo que muita coisa que Deus quer fazer, a responsabilidade será dos nossos filhos. E nós precisamos levá-los a Cristo. Nós precisamos fazê-los conhecer a Cristo. Nós precisamos fazer com que eles vivam o reino de Deus. Não somente vivam o reino de Deus, mas também proclamem o reino de Deus. Esses homens que traziam os seus filhos, eles tinham a preocupação de que os seus filhos fossem abençoados, que os seus filhos vivessem o reino de Deus. E Jesus então ele tem essa afeição, ele amava crianças, né? Tanto é que ele fala em Marcos, no capítulo 9, né? Ele fala sobre aquele que recebe uma criança no nome dele, está recebendo ele mesmo, ou recebendo aquele que o enviou. Ele fala também daquele que faz uma criança tropeçar, tem uma atitude gravíssima, e ele continua falando sobre as crianças, e Jesus ele convida os pais para trazerem as crianças até a sua presença. Jesus encoraja os pais ou qualquer pessoa para trazer as crianças até ele. Jesus está dizendo: olha, tragam as crianças, porque eu quero abençoá-los. Um certo escritor, ele diz o seguinte: nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolher bem as crianças. Nenhuma igreja pode ser considerada saudável se não acolher bem as crianças. Em um mundo onde muitos esperam pelo nada, e é verdade, existem muitas pessoas hoje que esperam pelo nada, não têm esperança. Mas eu quero te incentivar a mostrar para você que vale a pena investir nas crianças, porque nas crianças da nossa igreja e nas crianças da nossa comunidade, porque as crianças, de fato, elas são a esperança para uma igreja mais forte, para uma sociedade mais justa, uma sociedade sem violência, uma política transparência, e que realmente seja uma política democrática, um governo democrático, e onde a gente possa proclamar um reino de Deus, sem vergonha, sem corrupção, um reino que realmente manifeste o poder de Deus, e faça com que pessoas se aproximem e queiram conhecer esse Deus puro, esse Deus santo, esse Deus verdadeiro, queridos. Essas pessoas, Deus está abrindo as portas, Deus está dizendo: olha, tragam seus filhos, tragam as crianças para conhecer o meu reino. Mas também, queridos, no texto que nós lemos, tem um outro grupo
Interessante que esse grupo que impede as crianças de irem até Jesus, porque eles não estavam preocupados em apresentar o reino de Deus para as crianças, eram os discípulos. Os discípulos não estavam preocupados, na verdade, eles estavam impedindo que os pais levassem as crianças, eles estavam dificultando as crianças chegarem até Jesus. Ou seja, os discípulos não compreenderam a missão de Jesus, não compreenderam a sua missão e nem a natureza do reino. Você conhece a natureza do reino? Você sabe qual foi a missão de Jesus? Ele veio para morrer em nosso lugar, para implantar o reino dele, o reino de Deus aqui na terra. Você sabe qual é a sua missão? A sua missão é glorificar o nome do Senhor e anunciar a palavra de Deus e viver o reino de Deus e proclamar o reino de Deus. Agora, você sabe qual é a natureza do reino? Você sabe qual é a natureza do reino? Você acha que a igreja, ela vai, daqui para frente, a gente tem que pensar que a gente vai viver mais 50 anos, 100 anos, 200 anos e as coisas só vão melhorar? Ei! O reino de Deus começa aqui dentro, mas nós vamos continuar na eternidade. Amém? Eu sei que o tempo que nós passarmos aqui, nós temos que viver o reino de Deus. Mas nós precisamos entender que o reino de Deus começa aqui dentro e ele vai até a eternidade. Os discípulos, eles impediram as crianças, os pais de levarem as crianças até Jesus. E Jesus então Jesus ele fica muito, Jesus reprova a atitude dos discípulos. Jesus fica indignado com a atitude daqueles homens que ele estava preparando, ensinando para viver e para proclamar o reino. E eles impedem as crianças de se aproximarem de Jesus. E sabe por que Jesus reprovou a atitude daqueles discípulos de uma forma tão severa? Porque a conduta deles foi errada com aqueles que traziam as crianças. Eles repreenderam os pais. Os pais estavam desejosos, os pais entenderam que era a importância de receber a bênção, de Jesus orar por eles, de abençoá-los. Mas os discípulos não queriam, porque achavam que Jesus não iria dar atenção, que Jesus estava muito ocupado. Então Jesus ele repreende, porque eles impedem as crianças de irem até Jesus, mas também porque a conduta deles foi errada com as próprias crianças. Deixa eu dizer uma coisa para você, querido. As crianças, elas têm capacidade de crer em Jesus. As crianças, elas têm capacidade de orar. As crianças têm capacidade de louvar. Eu não sei se você percebeu no rostinho de cada criança, cada gesto que elas faziam, cara, que alegria, que espontaneidade, que coisa gostosa. As crianças, elas têm capacidade de adorar. As crianças têm capacidade de orar, de interceder e de Deus agir. Aleluia! Eu falei no meu primeiro culto, há uns quase 20 anos atrás. Ana Paula talvez ela tinha 5 ou 6 anos, não lembro. Estava com uma enfermidade. E essa enfermidade não passava. E foram meses e meses de incômodo. Fui ao médico, fiz tratamento, passei remédio, nada resolvia. E eu entrei no banheiro e a minha filha viu eu lá orando, chorando. E ela falou: papai, por que você está chorando? Eu falei: filha, porque eu preciso ser curado, está doendo. Ela: papai, eu posso orar por você? Eu falei: pode, filha, ore por mim. Queridos, a minha filha orou e eu fui curado nunca mais. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Você não pode desprezar a oração de uma criança. Você não pode desprezar o desejo das crianças de falar de Jesus. Quantas crianças chegam para você: papai, eu queria tanto falar de Jesus para os meus amiguinhos na escola. Então ensine a sua criança a falar de Jesus na escola. Ensine a sua criança a orar pelo professor dele, pelos amiguinhos dele. Ensine. Porque as crianças, elas têm capacidade sim. E Jesus fala que nós, para entrarmos no reino, nós temos que ser como criança. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Os discípulos foram reprovados por Jesus, porque a conduta deles foi errada com o próprio Jesus. Eles estavam mostrando para as pessoas que Jesus era uma pessoa preconceituosa. E Jesus não é preconceituoso.
Todas as pessoas que se aproximaram de Jesus receberam algo de Jesus. Todas as pessoas que desejaram Jesus receberam algo. Jesus nunca negou receber alguém. Só que a atitude dos discípulos estava fazendo com que a sociedade visse Jesus com outros olhos. Um Jesus preconceituoso, um Jesus que não dá atenção ao necessitado, aos pobres. Sabe, amados, preste atenção, e eu quero te fazer uma pergunta: como que a sociedade está nos vendo? Que tipo de Jesus nós estamos pregando para a sociedade? Será que essa sociedade está vendo um Jesus materialista? Um Jesus que só pensa em ganhar, em ganhar, em ganhar, em ganhar? Qual a forma ou qual a visão que a sociedade que não conhece Jesus está vendo Jesus através da sua igreja? Preste atenção, pense um pouquinho. Os discípulos estavam mostrando para a sociedade um Jesus que ele não era. Que tipo de Jesus nós, como sociedade, como igreja, estamos mostrando para a sociedade? Um Jesus que atende o pobre? Um Jesus que ama o pecador? Ou um Jesus preconceituoso? Um Jesus preconceituoso. Jesus, o pecado aborrece Jesus. Jesus, ele não compartilha com o pecado. Não. Pecado sempre será pecado. Mas Jesus ama o pecador. A igreja, o pecado tem que aborrecer a igreja, mas a igreja precisa amar o pecador. Jesus aborrece, fica triste, chateado com os discípulos, porque eles mesmos contrariam o ensino de Jesus. Jesus ensinava algo, e eles estavam vivendo o que Jesus estava, contrário àquilo que Jesus estava ensinando para eles. Eles desagradam Jesus pela conduta que foi contrária à prática de Jesus. Jesus amava as pessoas. Jesus tomou as crianças em seus braços, impôs as mãos sobre as crianças, abençoou, orou por elas, e os discípulos não queriam que elas se aproximassem de Jesus. Amados, como que as crianças? Aqui eu falei de dois grupos. Uns que queriam que as crianças fossem até Jesus, fossem abençoadas por Ele, e que vivessem o reino. O outro grupo não queria que as crianças se aproximassem de Jesus, não recebessem a bênção de Jesus. Como que as crianças podem ser impedidas de virem a Jesus e viverem o reino de Deus? Como que nós podemos impedir as crianças de conhecerem a Jesus, de irem a Jesus e de não viverem o reino? Primeiro, quando deixamos de ensiná-las a palavra de Deus. Quando você não conta historinha para o seu filho, quando você não abre a Bíblia para o seu filho, e ele fala assim: papai, conta a historinha para mim da Bíblia, e você fala: não, filho, manda sua mãe, fala para sua mãe, estou cansado. Aí ele fala, já vai, poxa mãe, meu pai não quer contar a historinha para mim da Bíblia. Mãe, canta a historinha da Bíblia para mim. Você já contou 300.000 vezes a mesma historinha, mas se ele quer, conta de novo. É ou não é, gente? Eu não sei quantas vezes eu contei a historinha de Davi para o Pedro, para Paulo e para a Pati. Mas se eles me pedirem de novo para contar a historinha de Davi, eu vou contar a historinha de Davi para eles. E era muito legal, queridos, que antes de dormir, eles dormiam no mesmo quarto. A nossa casa lá no Guarás tinha só 2 quartos. E, claro, um era meu e da minha esposa, né? E o outro era dos 3. Dos 3. E a gente ia lá orar, contar a historinha para eles. Depois que a gente contava a historinha,
A gente falava, quem vai orar? Aí a Paty, eu! Aí o Pedro e a Paula, não, por favor, não, a Paty não. Sabe por que não? Porque a Paty, quando orava muito, gente. E eles queriam aquela oração rapidinha. Sabe, mas a gente contava, a gente explicava, a gente falava da palavra de Deus para os nossos filhos. Quando a gente nós impedimos as crianças de irem até Jesus e de viverem o reino, quando a gente deixa de falar da palavra de Deus, quando a gente não traz para uma escola bíblica, quando a gente não ensina a palavra de Deus, quando a gente não leva para o nosso culto infantil, a gente deixa de ensinar a palavra. Olha o que diz Provérbios, capítulo 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Olha a importância de nós ensinarmos a palavra de Deus para os nossos filhos, para as nossas crianças. Eu gosto muito da Koinonia, gente, eu sou apaixonado por ela, porque ela consegue ser uma igreja, na minha visão, uma igreja contextualizada, uma igreja viva, uma igreja que busca influenciar a sociedade, mas uma igreja que não abre mão de uma escola bíblica. Quantas igrejas hoje abriram mão de escolas bíblicas? Quantas igrejas? Nós temos irmãos aqui que chegaram, se tornaram membros da igreja, que falam, pastor, o que é uma escola bíblica? Eu não sei o que é uma escola bíblica. Quantos anos de crente você tem? Eu tenho 10 anos de crente, não sei o que é uma escola bíblica. A gente não abre mão de escola bíblica, gente. A gente não abre de trazer os nossos filhos para a escola bíblica, onde eles aprendem a palavra de Deus, onde as nossas crianças se relacionam com as outras crianças, tudo da família, tudo da família. Na igreja que a gente cresceu, é muito legal isso. A gente cresceu tanto, um próximo do outro, que um foi casando com o outro. Né? As famílias foram casando, né? Então, de repente, seus filhos, vão casar com filhos. E que bacana, a pessoa, Edu e Fabíola, os seus filhos casarem com filhos também que cresceram aqui na igreja. Que legal, gente. Que legal. E é isso que nós temos que trabalhar com as nossas crianças, é ensinar a palavra de Deus. Porque quando elas crescerem, diz a palavra, não se desviará. Sabe quando nós impedimos as crianças de irem a Jesus e viver o reino? Quando nós deixamos de ser exemplos para elas. Quando nós deixamos de ser exemplos para as nossas crianças, nós estamos impedindo-as de irem a Jesus e viverem o reino de Deus. Esse Jesus que meu pai prega lá na igreja e que vive aqui em casa, eu não quero. Esse Jesus que meu pai prega lá na igreja e aqui dentro de casa ele mente, ele agride a minha mãe, ele é violento dentro de casa. Esse Jesus eu não quero. Eu não quero. Queridos, nós precisamos ensinar a palavra, mas nós precisamos ser exemplos para as nossas crianças, para os nossos filhos, para as crianças que estão ao nosso redor. Terceiro, impedimos as crianças de conhecer a Jesus e de viver o reino, quando a gente acha que a criança, ou que as crianças, não merecem a nossa atenção. Aqueles discípulos achavam que Jesus não estava preocupado com aquelas crianças, que aquelas crianças não mereciam, até porque criança naquela época não tinha tanto valor assim. Eles achavam que Jesus não ia dar atenção para aquelas crianças, que elas não mereciam a atenção de Jesus. Mas Jesus, ele ama as crianças. Ele gosta de ouvir o louvor das crianças. Ele gosta de ouvir ou que alguém conte historinha, que alguém seja exemplo para as crianças, que alguém dê atenção para as crianças. Eu comecei falando de reino. E Jesus ele fala: deixem os pequeninos virem, não os impeça, porque dos tais é o reino dos céus. Quando Jesus diz que nós devemos ser como criança para alcançar o reino, ele não está falando de infantilidade. Ele não está falando de meninice, de criancice.
de imaturidade. Ele está falando de sentimentos. Uma criança, quando ela pode brincar, ela brinca, fica chateada com a outra, chora, daqui 10 minutinhos, elas estão novamente brincando e sorrindo. Esse é o reino. Quando alguém machuca a gente não quer nem mais olhar, nem ver a cara. A gente passa de longe. A gente não perdoa, a gente exclui do Facebook, do WhatsApp. Começa por aí, né? Começa por aí. O reino que Jesus veio para plantar no nosso coração. E ele faz essa analogia com a criança. É o nosso coração. O reino de Deus, ou no reino de Deus, as crianças não são apenas acolhidas, mas são tratadas como modelo para os demais que querem entrar no reino de Deus. As crianças, elas se alegram com poucas coisas. As crianças se alegram por poucas coisas. E nós devemos receber o reino de Deus com alegria. Como recebemos um presente do nosso Pai. Quando nós éramos crianças, nós recebíamos presentes e ficávamos alegres. Assim também é o reino de Deus que foi derramado, que foi plantado. Nós devemos receber esse reino com alegria e viver com alegria. Mesmo que as dificuldades venham, mesmo que as lutas venham, nós precisamos viver o reino de Deus. O reino de Deus é paz. E o escritor aos Hebreus diz o seguinte: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Ou seja, siga a paz com todos, entre no processo da santificação, cada dia se torne uma pessoa melhor, mais próxima de Deus. Se você fizer isso, você viverá o reino de Deus, a eternidade com o Senhor. O reino de Deus é alegria, o reino de Deus é dependência. Temos que ser como crianças. As crianças, elas dependem, elas precisam do cuidado dos seus pais. Elas precisam. Criança não vai sozinho para a escola, o pai leva, o pai busca. Criança, quando está em perigo, o que ela faz? Ela corre para o braço dos pais. Porque nos pais, ela encontra segurança. Nos pais, ela encontra conforto. O reino de Deus é isso. Nós precisamos depender de Deus e não depender de coisas. O reino de Deus é confiança. É confiança. É você confiar em Deus. É você entregar a sua vida, porque o filho confia no pai. O pai fala assim: amanhã nós vamos fazer. O filho descansa, o filho confia. O reino de Deus também é confiança. Nós não podemos entrar no reino de Deus sem ter essa alegria da salvação, sem depender de Deus e sem confiar nele, porque ele supre, ele conhece e supre as nossas necessidades. Amém, queridos? Fique de pé nesta hora, eu quero orar por você.